Oi, pessoal! Bem-vindo ao VIPs com Jesus. Como assim, VIP com Jesus? VIP em inglês, gente, significa Very Important People. O que traduzindo significa pessoas muito importantes para Jesus. E é o que ele sente por nós. Ele ama muito a gente, nós somos muito importantes para ele. E você tem noção de que o Criador do mundo, o que criou o universo, ele conhece cada detalhe seu e ainda assim ele te acha a pessoa mais importante, mais incrível do mundo? Só que também você já percebeu que ele nos conhece por inteiro, mas que nós não conhecemos ele? E esse é o intuito desse canal, a gente conhecer mais ao Senhor. Para isso que a gente tá aqui, pra gente conhecer mais a ele. E quem é ele? Quem é Jesus? Antes da gente falar de Jesus, vamos explicar a história lá no comecinho, bem rapidinho. Assim, lá no céu, a hierarquia, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam lá no céu. E Lúcifer, o anjo de luz, ele era o quarto na hierarquia, ele era tipo o melhor amigo de Deus, ele era responsável por todo o ministério de louvor do céu, pensa. Ele era top. E um dia Lúcifer, ele se viu no reflexo na água e ele se admirou e ele achou que ele pudesse tomar o lugar de Deus no céu. Ele achou que ele também podia ser Deus pela beleza que ele tinha. E ele começou a fazer uma rebelião no céu. E 1 a cada 3 anjos começaram a o seguir, acreditando de que ele realmente devia tomar o lugar de Deus no céu. E Deus, quando ele soube disso, ele o afastou da presença dele. Ele e todos os anjos que o seguiram. E a partir do momento que ele foi lançado para fora da presença de Deus, ele se tornou o acusador, o que significa a palavra Satanás ou diabo. Então Deus ele fez uma nova delícia para ele. Nós somos a nova delícia de Deus. E quando ele nos criou e soprou sobre nós o fôlego de vida e nos amou, Lúcifer, que era o melhor amigo de Deus, que foi lançado para fora da presença dele, tem um ódio absurdo da gente, porque nós somos o grande amor dele agora. E exatamente para atacar a Deus, ao Todo-Poderoso, ele nos ataca. Ele tenta nos matar, roubar, destruir os nossos sonhos, fazer com que a gente fique totalmente frustrado na nossa vida, enfim, tudo para atacar a Deus. E ele tenta de todas as formas fazer com que a gente se afaste da presença de Deus. Como? Pecado. E antigamente, lá no Antigo Testamento, as pessoas, quando elas pecavam, elas tinham que fazer um sacrifício de sangue para serem purificadas e se aproximar de Deus, porque não era um livre acesso que as pessoas tinham a Deus. No Antigo Testamento fala que existia uma tribo exata, a pessoas certas, o sumo sacerdote apenas que podia chegar diante da presença de Deus, que fala sobre o tabernáculo. Isso a gente vai aprender mais pra frente, não é agora, fica tranquilo, relaxa. E lá no Novo Testamento tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam a mesma coisa que Jesus passou, fala sobre os 33 anos que ele viveu aqui na Terra, os ensinamentos que ele teve, só que de diferentes perspectivas. E hoje nós vamos falar de Mateus, do livro de Mateus. Assim, o livro é grande, mas eu quero falar pra vocês, gente, 4 coisas incríveis que aconteceram, que, da hora. A primeira coisa incrível que fala no livro de Mateus é quando Jesus ele ensina sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurado, gente, significa feliz é aquele que chora, pois será consolado. Bem-aventurados são os humildes, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. E isso é incrível, ele fala coisas que... Feliz é aquele que... feliz é aquele... Jesus mostra o que realmente significa a alegria, as bem-aventuranças ao ponto de vista de Deus e não ao ponto de vista do homem. Ah, bem-aventurado é aquele que tem dinheiro. Não, bem-aventurado é aquele que é humilde. A gente entende o ponto de vista de Deus, beleza? O segundo tópico é o modelo de oração que Jesus deixou pra gente lá em Mateus 6, no versículo 9. Porque assim, Deus quando ele entregou Jesus pra morrer no nosso lugar, ele queria que a gente tivesse comunhão com ele. Mas tem gente, aposto que você já falou isso ou pensou isso um dia, porque eu também já pensei, eu não sei orar, sabe sim. E Jesus é tão legal que ele deixou um modelo de oração pra você. Lá em Mateus 6, no versículo 9, que é o Pai Nosso. Amém?
O terceiro tópico é quando Jesus ele fala sobre as nossas preocupações com a vida. Lá no capítulo 6, no versículo 33, ele fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Quando ele ensinou isso, é que ele sabia que a gente ia se preocupar, sabe? A gente tem faculdade, a gente tem casa, tem trabalho, quando cresce tem filho, tem que casar, um monte de coisa, que são coisas naturais aqui da Terra, sabe? E ele sabe que essas coisas nos preocupam e ocupam a nossa mente, mas ele já vem com... Fica ligeiro. Busca primeiro o reino dos céus, que as outras coisas ele cuida por você. Então, a gente não precisa se preocupar, sabe? Ele cuida de cada detalhe. Nesse capítulo 6, um pouco antes do versículo 33, ele fala que a gente não precisa se preocupar com o alimento. Pois até os pássaros têm um alimento de cada dia para comer, e os lírios têm a sua própria... Ele fala das roupas, da vestimenta do lírio, da formosura do lírio, que ele se preocupa com uma flor e com um pássaro. Você acha que ele não vai se preocupar com o filho dele? Sabe? Ele é incrível. O quarto tópico é o repouso para os cansados, que lá no capítulo 11, no versículo 28, desculpa. Ele fala assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Gente, vamos construir essa cena. Constrói comigo. Eu tô na esquina de uma rua e do meu lado tem uma velhinha. Sabe aquela velhinha que tá segurando uma sacola pesada, ela tem que atravessar a rua, ela tá de bengala com um monte de coisa na mão dela, e você tá vendo que ela não tá aguentando carregar tudo aquilo, e você oferece ajuda pra ela? É tipo assim, nós somos a velhinha e Jesus tá tentando segurar a nossa sacola. É como se a sacola fosse as nossas preocupações e ele quisesse nos ajudar a carregar, sabe? Só que tem uma coisa, Jesus ele é educado. A gente não vai tomar a sacola da velhinha, vem aqui, vamos atravessar a rua. Ele não é assim. Ele fala, vinde a mim, me dá sua sacola, me dá suas preocupações, que eu te aliviarei. Ele veio pra te ajudar, só que ele só vai te ajudar se você permitir com que ele te ajude. É incrível essa parte, é uma coisa que a gente tem que aprender mesmo, é a confiar no Senhor. E... várias outras coisas. Eu falei esses 4 tópicos, mas aconteceram outras coisas, tipo, muito top no livro, como ele curou leprosos, ele fez paraplégicos andarem, ele curou cegos, ele expulsou demônios, ele andou sobre as águas. Não só andou sobre as águas, como ele fez Pedro andar junto com ele. E é isso que ele quer fazer com a gente também. Beleza? Beijo, gente. Deus abençoe.